até onde eu lido com uma pessoa, ou seja, com um amigo, onde eu tenho uma afinidade com aquela pessoa e até onde eu preciso dessa pessoa para o trabalho em si. Custa caro treinar pessoas, mas custa muito mais caro não treinar. Talvez porque você tem uma grande afinidade com aquela pessoa, você faz vista grossa para muitas coisas. Bem-vindos ao podcast Clínica Sem Caos, o podcast que vai curar o caos da sua clínica. Eu sou o Lucas Rocha. E eu sou o Rogério Aboschi e o caos de hoje é RH. Recebemos muitos pedidos para falar sobre esse tema. Bota muito, né? É isso aí. E para isso trouxemos hoje um especialista em RH, o nosso amigo Paulo Graciano, formado em Administração de Empresas pela Universidade Positivo e pós-graduado em Planejamento e Gestão de Negócios pela FAI. Profissional com mais de 20 anos de experiência em RH, passagem por empresas como Renault, Boticário, Coca-Cola e hoje atuando como Head de RH no Grupo Pinho, em Curitiba, Paraná. Seja bem-vindo ao podcast Clínica Sem Caos, Paulo. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí a referência, né? Vocês lembrarem de mim nesse momento. A gente já se conhece há um tempo e percebo que tenho contribuído aí no dia a dia com vocês. Muito. Por isso que estou aqui hoje para falar um pouquinho disso que eu tanto trabalho e vivo no dia a dia para vocês, para tentar ajudá-los enquanto clínica, enquanto negócio, a evoluirmos sempre, né, com pessoas. Isso é algo que vem sempre sendo uma dificuldade constante de lidar com tantas gerações hoje. Falar um pouco disso é bem bacana para mim, bem tranquilo. E eu agradeço novamente. Bora lá. Vamos lá. Com certeza. E assim, né, gente, antes da gente começar aqui, aquele velho recadinho paroquial aqui, ó. Então, se você é a primeira vez que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, né? É muito bom contar com você. Se você já é inscrito no nosso canal, obrigado pela sua audiência. E se você não é inscrito no canal, com certeza você vai gostar bastante do nosso conteúdo. Lembrando que o Clínica Sem Caos é um podcast voltado para quem é gestor aí da área da saúde, tem clínica, né, consultório. Mas não só isso, né? A gente fala muito focado para a área da saúde, mas os temas que nós trabalhamos aqui, e especificamente, né, o tema de hoje, ele é um tema que ele é abrangente aí para qualquer negócio. Qualquer negócio, né? qualquer negócio empresa. Que a gente fala assim, negócios locais, né? Empresas pouco menores, assim. A gente vai focar um pouquinho nisso, né? Empresa ali até os seus 10, 15 funcionários, que é uma dinâmica muito diferente, né, Paulo? De grandes empresas que têm estruturas maiores, departamentos de recrutamento e seleção, tudo mais. Aqui a gente vai falar mais para quem tem uma estrutura menor e precisa, né, cuidar de todos os departamentos ao mesmo todos os caos, tempo. o que é responsável por todos os caos, inclusive o caos do recrutamento, né? E esse tema, vocês sabem que a gente, né, nas nossas redes sociais, da Acelero, da Superdental, os links estão aqui embaixo, para vocês seguirem também as nossas páginas. A gente tem perguntado para as pessoas, né, quase toda semana ali, quais são os temas que vocês querem que a gente traga aqui no Clínica Sem Caos. E esse é um tema bem recorrente, né? Vários proprietários e donas de clínica trazem isso para a gente toda hora. O meu turnover, né, com as pessoas que eu contrato, a pessoa não fica. Tem que treinar, o meu funcionário com treino, recorrência. Não treino, mas eu vou treinar, essa pessoa ela não fica muito tempo. Como que eu treino, né? Em todas as áreas, né? A gente fala da área de atendimento, na área de execução, né, de operação. Então, é por isso que a gente realmente não só ficamos nós aqui. Hoje, como vocês podem perceber, o nosso terceiro elemento, o Thiago Caparrós, não está presente, né, nessa gravação. Então, exatamente para a gente poder trazer um convidado presencialmente aqui no estúdio para a gente falar sobre isso, né? E Paulo, eu queria começar essa conversa contigo aqui, né? O foco hoje vai ser essa questão de recrutamento, seleção. Então, hoje a gente vê que esse é um grande desafio para qualquer empresa, né? Principalmente para os negócios locais, que a gente fala em empresas menores, onde a gente estava até falando um pouquinho sobre isso, né, antes de começar aqui em off. É engraçado, a gente fala assim, poxa, que todo mundo falando que uma alta taxa de desemprego, tem muita gente disponível no mercado, mas é uma dificuldade enorme a gente conseguir trazer talentos, né? E dentro desse cenário, né, eu queria
que você trouxesse um pouquinho para a gente, assim, né, dentro da tua experiência também, né? Como é que está um pouquinho desse mercado de trabalho atual, né? Lembrando que a gente fala com pessoas em todo o Brasil, né? Então, como é que você está vendo hoje esse mercado? Hoje a gente está começando, está no começo ainda quer dizer, quase chegando na metade de 2023, do ano, né? Então já passamos algumas coisas aí, algumas dúvidas que a gente tinha com relação ao mercado de trabalho e tudo mais, como é que ia se desenvolver. Então fala um pouquinho pra gente aí, o que você está vendo hoje do mercado, do país como um todo aí, dentro dessa área. Bacana, Lucas. Bem falado por você ali, com alto número de pessoas desempregadas hoje. A dificuldade por contratarmos pessoas qualificadas hoje, ela é intensa, né? É um desafio. Vamos lá, uma das coisas que eu tenho percebido hoje no mercado de trabalho é exatamente o que a gente falou há pouco, que é o nível as gerações que nós estamos trabalhando ao mesmo tempo hoje, gerenciar pessoas de gerações distintas num único momento. Então eu tenho profissionais, cada vez mais esse ciclo de gerações ele diminuiu. Isso faz com que eu trabalhe hoje, normalmente, numa empresa com, no mínimo, 2 gerações, ou às vezes 3 e até 4 gerações trabalhando juntas. Normalmente a geração subsequente ela não interage bem com a geração ali da sua sequência. Então, como que você cria um ambiente onde todos se respeitem, onde todos busquem os mesmos resultados? Como que você lida hoje, inclusive com a tecnologia, né, que hoje tira muita atenção do colaborador, do foco do seu trabalho, do seu desafio diário, quando ele está linkado na mídia social, rede social, por aí vai. Fazer ele vestir a camisa da empresa? Vestir a camisa da empresa é um desafio. E você precisa usar várias ferramentas ao mesmo tempo, porque você tem gerações distintas, né? Então alguns já vêm com uma postura profissional já do seu lar, do seu ambiente, já traz isso para si, e outros acabam tendo aí que aprender isso no dia a dia, e isso gera de você um esforço maior. Então, como você faz isso, como você encontra esses profissionais, acaba sendo um desafio bem grande para você lidar. Legal. E assim, né, hoje dentro disso a gente vê muito isso, né, essa dificuldade, né, da gente captar as pessoas e reter, e realmente ter a dificuldade como gestor, a gente poder transitar entre essas pessoas e criar estruturas para todos, né? Mas, só para a gente reforçar ali, né, uma coisa que é importante até para a nossa audiência saber, né? O Paulo também é uma pessoa que, dentro de toda a experiência aí, né, que tem muito, assim, ele tem muito esse trabalho de... É um grande conselheiro aí, né, Paulo, de vários empreendedores aí também. Nós somos... Entender as pessoas. De entender as pessoas e as empresas, os processos. E eu acho que é muito legal, né, entrando um pouquinho nessa parte, da gente ter um olhar muito humano, né, Paulo? Hoje a gente entende que essa relação empresa, PJ e PF, né, pessoa jurídica e pessoa física, é uma coisa que hoje em dia ela está cada vez mais uma coisa só, né, dentro do ambiente de trabalho. E como lidar um pouquinho com isso, assim, dentro dessa coexistência, assim, das figuras? Como é que você vê hoje, assim, que é uma possibilidade aí da gente trazer um pouquinho desse engajamento da equipe e tudo mais? Até que ponto é legal a gente ter essa conexão? É uma pergunta que muitas pessoas falam, né? Sabe, de ter, poxa, era tão querida, né? A gente se dava tão bem, de repente foi embora. Até que ponto, assim, que a gente tem que entender que é um trabalho e não é uma amizade? Até que ponto que vale a pena a gente unir as coisas? Isso, eu diria que você precisa entender o seu negócio, o objetivo daquela pessoa estar no seu negócio, né? A gente confunde muito a relação pessoal com a relação profissional, né? Isso precisa ficar muito claro, né? Até onde eu lido com uma pessoa, ou seja, com um amigo, onde eu tenho uma afinidade com aquela pessoa, e até onde eu preciso dessa pessoa para o trabalho em si. Quando você consegue separar essas duas vertentes, você consegue focar realmente no profissional, já que estamos falando aqui exatamente de contratação, essa questão aí pessoa, trabalho, essa relação. Então, quando você consegue desmistificar isso, ou seja, deixar de lado a parte emocional, isso vai acompanhar, é normal que isso acompanhe, mas você precisa realmente focar
qual é o objetivo desta pessoa no meu ambiente de trabalho. Quando você consegue entender isso, fica mais fácil para você lidar com as pessoas. Até para você transmitir para ela o que você espera dela, né? Exatamente, até para você determinar um espaço de tempo que é aceitável para que você treine, para que você aguarde um resultado. Então, qual é esse espaço de tempo? Você precisa definir dentro do seu negócio. Se ele é 3 meses, que normalmente é um período de experiência, para você perceber se esse profissional está desempenhando, ou você já conseguir entender se ele vai chegar até o ponto de entregar aquilo que você espera, ou se você tem ainda 6 meses, é esse tempo, 1 ano esse tempo. Quanto maior for esse tempo, provavelmente mais você vai demandar de treinamento. De investimento, né? Investimento. Para ficar com aquela pessoa e desenvolver ela, né? Para você ter um retorno disso, né? Normalmente nós buscamos profissionais que já estão prontos. Mas quando eu lido com profissionais numa faixa inicial, um cargo inicial, assistente, secretária, ali, esses cargos atendente, que são características um pouco mais... não exigem tanto conhecimento, né? É mais o conhecimento do dia a dia, do dia a dia, da organização, do atendimento e tudo mais. Eu preciso entender se eu quero um profissional pronto ou se eu tenho tempo realmente para treinar e desenvolver essa pessoa, se ela tem o perfil que eu preciso para esse período, esse tempo que eu tenho. E normalmente esse tempo é curto. Então, quando eu estou lidando com o público em si, eu não quero... O meu cliente, ele precisa entrar na minha clínica e ele precisa ser bem atendido. Eu tenho tempo para perder isso, então eu preciso ter um recrutamento assertivo a ponto de eu contratar pessoas que já tenham isso naturalmente, atendimento ao público, principalmente. Até porque talvez você perdeu a tua secretária, a tua atendente ali, e você está atrás de alguém para repor, porque você mesmo, dono da clínica, está atendendo aquelas pessoas que estão chegando. Então, às vezes, teu tempo não é tão longo aí, né, cara? Exatamente. Então, se você tem esta premissa básica, que é a comunicação interpessoal, o relacionamento interpessoal, essa pessoa já vem com isso, que deveria ser a base para quem trabalha com o público. Aí você vai ver as outras coisas, ou vai observar, ou vai planejar as outras demandas que você gostaria que ela tivesse. Né? Se ela não tem isso, eu tenho tempo de treinar, eu tenho tempo de desenvolver, eu tenho tempo de conversar, de gerar um feedback com essa pessoa para levar ela para aquilo que eu estou esperando dela. Se eu tenho esse tempo, qual é esse tempo? Você também precisa determinar qual é esse tempo. A gente volta lá no primeiro episódio que a gente falou sobre planejamento. Planejar, nesse caso, eu gosto muito de trabalhar todas essas questões, independente do tamanho da minha empresa, em 3 meses, que é o período de experiência, porque eu me baseio muito na questão do CLT. Porém, se você tem PJ, já que a gente estava comentando sobre isso, use a mesma regra de tempo de CLT para o PJ. Também dê 3 meses para ele. Isso você não nivela por tipo de contrato, mas se nivela por pessoa. Você está lidando com pessoa da mesma forma. Então, trate em 3 meses, nesse período de 90 dias, procure entender se a pessoa está evoluindo ou não. O que eu gosto muito de aplicar, né, neste processo de experiência é uma avaliação. Você formula perguntas. Eu tenho hoje na minha empresa 7 perguntinhas cruciais. Olá, hein? Dicas aí, hein, gente? Vamos lá. Você vai Caneta e papel na mão, hein? Eu vou falar algumas Não, mas destas dicas. Então. Para quem tá gostando, Lucas. Vamos lá, então. Antes da gente passar as dicas, então, algumas das dicas, que é entregar todo o pote de ouro. O pote de ouro a gente entrega só lá no final do arco-íris. Não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Se você está aqui até agora, então vou aproveitar e já vou pedir o seu like. Se você é um assunto que te interessa, dá o like no vídeo. Na confiança, você vai gostar, eu tenho certeza. Se inscreve no nosso canal e, principalmente, compartilha também com quem você sabe aí que tem interesse por esse assunto, né, ou tem dúvidas. Que tem sofrido com esse tema, né? Tem esse caos, né? Que está sofrendo com esse caos hoje no negócio de recrutamento, de RH, de pessoas, né? Então, encaminha lá e também siga as nossas páginas, né? Experimental VR, Acelera, VC e o Clínica Sem Caos também, né? Recadinhos dados aqui novamente, então vamos lá. Vamos lá para a super dica. Peguem aí o papel e caneta e anotem. Vamos lá. Começa aqui as dicas do especialista. Vamos lá, quais são as perguntinhas aí, Paulo? Isso. Antes de eu falar quais são estas perguntinhas aí, que eu vou, inclusive,
Estou observando aqui a minha avaliação para poder passar para vocês e dar umas dicas bem mais certeiras. Procure fazer 2 etapas as avaliações de experiência. Ou seja, no meio desse percurso, com 45 dias, você faz uma avaliação, você chama o teu colaborador ali, teu profissional, e fala e traz essas perguntas. Eu consigo fazer no Word, eu consigo fazer no formulário do Google. Não precisa de um sistema pronto para isso. Você mesmo cria isso conforme aquilo que você entende que precisa ser questionado ou gerar essa troca de informações, aonde você consegue dizer se ele está indo bem ou se ele precisa melhorar. Normalmente, quando eu faço avaliações, né, quando fazemos avaliações nas empresas por onde eu passei, existem pontuações para esta avaliação. Eu uso muito a questão de atende parcial, atende ou supera, tá? Essas 3 vertentes, ou não atende. Não atende, atende parcial, atende ou supera. Uma dica aqui o atende ao 100%, tá? O atende não é o supera. Você precisa fazer perguntas onde você dê respostas e diga para ele, eu busco de você o atende, ou seja, eu contratei para você fazer algo e eu espero que você faça aquele algo. Agora, se você se torna uma referência e faz aquilo muito bem, mais até do que eu precisava, ele supera. Agora, quando ele ainda está aprendendo, ainda vai chegar lá, ele atende parcial. Então, isso tem que ficar bem claro nesse momento, pré-avaliação, para que essa pessoa entenda que eu não tenho atende ainda, mas eu vou chegar lá na próxima avaliação. Ou já atendo. O supera, na primeira vez que você conversa com uma pessoa numa avaliação, evite dar muito supera, porque senão você já vai... Sim, vai extrapolar, né? Extrapolar ali, a pessoa já sai dali achando já sai com o ego inflado, né? Inflado, daí ela vai buscar o quê para a próxima avaliação se ela já foi super avaliada na primeira? Então ela acaba caindo até, às vezes cai o rendimento. Quando você deixa ali, vamos ver se na próxima a gente chega no supera, a pessoa já vai continuar mostrando a que veio ali para você. Então você consegue tirar um gás ainda desse profissional. Bom, quais são as questões que a gente avalia no dia 45, ou seja, nos primeiros 45 dias, e lá no último estágio do 90 dias, a gente busca reforçar. Assiduidade, horário que chega, horário que sai, intervalos que você dá, se falta muito, se apresenta atestado ou não. Não se a pessoa te dá justificativa pelo aquilo que causou essa ausência ou esse atraso ou essa indisponibilidade, né, momentânea. Exatamente. Isso daí precisa ser colocado ali na questão, porque você estabeleceu um contrato com essa pessoa e você registrou ali o horário que ela entra, o horário que ela sai. Então você precisa cuidar disso e essa pessoa precisa mostrar isso, principalmente nesse começo, que ela cumpre isso. Isso é uma premissa para todas as outras regras que você tem na empresa. Isso aqui é básico, a gente cumprir com aquele contrato que foi feito com a gente. Normalmente, na assiduidade, eu não dou supera. Nunca. Por que eu não dou supera? Não tem como você superar uma assiduidade. O horário. Né? Quem fica menos é um problema. Quem fica mais é um problema também, porque gera hora extra. Ou a pessoa é tão desorganizada que ela sempre precisa todos os dias ficar até mais tarde. Exatamente. Você cria outro tipo de problema. Tem um outro ponto também que eu queria colocar aqui, Paulo, que é uma coisa que a gente vê muito nas clínicas. Às vezes a pessoa fica mais no horário pela questão da própria dinâmica da clínica. Isso. Mas se estendeu por um atendimento que foi até mais longe, foi fazer um procedimento e passou do tempo, né? Então, assim, são coisas que dentro do universo clínico pode acontecer, né? Agora, se é um dia normal e a pessoa acaba ficando sempre a mais no horário, né? A gente tem que entender também por quê. Acho que é um ponto interessante. Né? Por quê? Porque ela não está conseguindo fazer as atividades. Sobrecarregada, né? Ou ela está sobrecarregada, né? Será que a gente não está colocando muita coisa daí? Acho que é uma hora que também essa análise pode servir até para o próprio dono da clínica. Né? Vale um comentário aqui que é assim, se você tem pouco... Vamos lá, a pessoa fica obsoleta no primeiro momento da manhã, mas no final do dia de trabalho dela, você sempre precisa dela mais tempo, revise o contrato e ajuste o horário. Então, a jornada que era, vamos imaginar aqui uma jornada das 8 às 16, das 8 da manhã às 18 da tarde, se você está ficando até às 19 todos os dias e pela manhã o primeiro horário sempre é vazio, ajuste para 9 às 19 horas. Então você consegue fazer esse ajuste no contrato com aditivo contratual.
avalie isso. Se a tua clínica ela começa às 8 horas da manhã e vai até 21 horas da noite, você precisa de mais do que um colaborador, avalie esses momentos e faça um contrato não de 6 horas, mas ali avalie intervalos para que você consiga estender o período da segunda pessoa. Ajustar isso é bem bacana, mas aqui a gente está falando da assiduidade naquilo que já foi pré-contratado, né? Perfeito. Uma outra pergunta que tem aqui é o conhecimento. O conhecimento que eu digo aqui é a aplicabilidade do conhecimento que que a pessoa apresentou para você lá no momento da entrevista. Quando você conversou com essa pessoa no momento do recrutamento, ele te trouxe algumas coisas, algumas características que vieram, né? Que te vendeu, né? Ela vendeu para você, né? Eu comprei aquilo ali. Eu quero ver aquilo ali no dia a dia. Então você avalia se realmente aquilo que ela trouxe no momento da entrevista está sendo empregado no dia a dia. Está sendo aplicado, está sendo entregue no dia a dia. Então você vai ali, falou que fazia isso, que sabia mexer com Excel, que sabia mexer com agenda, não consigo ver isso no dia a dia. Você vai ter essa, atende, não atende, atende parcial, está superando, realmente faz aquilo e faz mais de coisas que não estavam lá atrás. Você consegue pegar nessa pergunta. Uma outra questão é a questão comportamental, que a gente também avalia. Então, por exemplo, se ela está enganjada, ou se ela está a gente fala de aculturamento ou se entrosando, seja com os demais colegas, seja com o próprio gestor, se ela está tendo proatividade, se ela está realmente buscando fazer simplesmente aquilo que ela botou numa planilha Excel e está só metendo tique ali, né? Exatamente. Ou realmente está entregando algo um pouco maior. Querendo mostrar que realmente ela tem algumas facetas a mais aí, né? E ela também está disposta a não só a aprender, mas também ensinar algumas coisas, né? Também tem isso. Né? Aprende com os outros, aprende aquilo que precisa fazer, mas também traz algumas informações que você pode aplicar, ou talvez já teve experiência em outras clínicas, traz também para você. Isso é bem bacana. Todo mundo é capaz de ensinar algo para alguém, né? Exatamente. Aprender uns com os outros faz a gente evoluir mais rápido, né? Perfeito. Uma outra questão é a adaptação, né? É quase parecida com isso, mas, por exemplo, eu uso essa questão como uma questão de valores que você tem na tua empresa. Às vezes você tem uma cultura, você tem vestimenta, você tem uniforme que você usa da clínica, ou comportamentos que você tem, você consegue pegar nesta pergunta de adaptação. Ou seja, os procedimentos que você usa no dia a dia, essa pessoa entendeu, está aplicando os mesmos procedimentos, está realmente se encontrou nesta vaga, é mais ou menos isso, né? Porque às vezes você está percebendo que, peraí, realmente a pessoa sabe o que está fazendo, mas ela não está desenquadrando daquilo que eu espero no dia a dia. Então, é uma pergunta. A outra questão que eu tenho é comprometimento. Atender às demandas reais do dia a dia, ou seja, cumprir com as agendas, talvez, né, fazer um serviço esporádico de limpeza, que a gente estava comentando aqui antes, a forma como atende as pessoas, como interage com o cliente que chega. A forma, né? Às vezes um bom dia, né? Porque um bom dia pode ser dito de várias formas, né? Cada pessoa pode dizer, bom dia. Isso. Bom dia! Bom dia, tal. Um bom dia com alegria na voz, né? Que a gente fala. Pô, a pessoa é recebida já com um bom humor. E às vezes ela vai lá com dor e tudo mais, né? Isso faz toda a diferença. Tem uma questão que eu uso muito para recepcionista que fica na minha empresa, que é, eu preciso chegar um dia mal-humorado, entrar na porta da minha empresa e ser atendido por uma pessoa com um sorriso que mude o meu dia. Quebra, né? Eu diria para você que essa pessoa que está ali, o atendente que está ali na frente, a secretária, seja o nome que você der para esse cargo, ele precisa ter essa empatia a ponto de transformar aquele cliente, ou fidelizar aquele cliente, às vezes num sorriso, num bom dia diferenciado, num cafezinho que vai servir, numa atenção, num carinho que dá ali, um mimo que dá nesse momento, né? Uma atenção, todos nós precisamos de atenção. Esse profissional precisa da atenção necessária para esse cliente, para que esse cliente volte não só pelo serviço em si, mas pelo atendimento que ele recebeu. Isso faz toda a diferença no mundo competitivo que estamos vivendo hoje. Lidamos com pessoas. O teu atendente, a secretária é a primeira pessoa que o teu cliente vai ver. Exatamente. Dali ele já vai criar a impressão para o restante de
tudo que vai acontecer para frente ali, né, nesse atendimento e tudo mais. Se ele já tiver uma má impressão, já fica complicado de reverter, né? Exatamente. Uma outra pergunta que eu coloco aqui é relações. Relacionamento saudável. Boa. Relacionamento saudável com os demais, com profissionais que atuam naquele local. Às vezes ele faz um atendimento maravilhoso para o cliente, mas está em treta com todos os outros. Exatamente. Não consegue lidar com o coleguinha do lado, não ensina, não troca, não flui. A coisa não flui. O clima, você vê que o clima é tenso entre os brothers, vamos brincar, né? Ou seja, você não consegue quebrar aquilo. Ou seja, você tem ali um conflito que você vai precisar tratar. E aí você vai colocar em xeque talvez um bom profissional que acabou de chegar com um antigo que você tem outras questões que você segura ele na empresa. Então você precisa ver essas relações e realmente avaliar. Nesse momento é uma avaliação. Se essa pessoa que entrou, ela não destoa dos demais profissionais que você tem. Então, talvez porque você tem uma grande afinidade com aquela pessoa, você faz vista grossa para muitas coisas, né? Exatamente. Mas às vezes aqui é uma pergunta que você já... Toda essa avaliação que a gente está fazendo, se nessa avaliação dos 45 dias a pessoa já está recebendo muito atendimento parcial, ou seja, não atende 100% daquilo que eu estou esperando, a própria pessoa já vai percebendo que ela não está indo bem. Então, se você precisar desligar ela lá no 90, ou entre esse intervalo até o dia 90, você já está procurando outra pessoa no mercado, em paralelo, dia para você, essa pessoa já está entendendo que ela precisa, ou ela evolui, ou ela mostra trabalho, ou você deu se liga aí, que a gente você precisa entregar. Então, já fica mais fácil para você um processo até de rescisão, porque essa pessoa já está entendendo que ela vai cair. Ou ela vai ter que se esforçar porque ela estava entendendo uma coisa diferente. Ela estava achando que estava entregando bem alguma coisa e não estava. Porque agora você deu um feedback para ela do que ela precisa. Lógico, você faz isso no dia a dia. Mas esse momento de separar 30 minutos para você fazer uma avaliação e conversar e gerar um feedback, você formaliza o processo. Que antes você só falou no corredor, mandou um WhatsApp, falou para alguém falar. Então, quando você realmente formaliza esse processo, você tem um documento que diz, você só estava atendendo parcialmente, agora infelizmente vou ter que encerrar o teu contrato. Você já sabe o que já ficou feedback dado lá atrás. Facilita para você e a pessoa sai dali entendendo o que aconteceu. Né? Não tem aquela surpresa ou sair xingando a empresa, essa empresa não é boa, né? Não, me mandou embora do nada. Essa é a grande eu acho que esse é um grande problema, né? Na hora de você terminar um contrato, e acho que isso é uma coisa que também é um problema sério, né? Essa a falta de feedback, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas acho que só pegando esse gancho, né? Esse modelo de gestão de RH, né? Um pouquinho que você está falando para a gente aqui, é algo que acho que ele acaba tranquilizando tanto o gestor quanto o colaborador dentro do processo dele, né? E gera uma relação de transparência, gera uma relação de comprometimento um com o outro. A pessoa vê valor, o profissional vê valor no que você está trazendo. Fala, peraí, tem um diferencial aqui, nunca ninguém fez uma avaliação, nunca ninguém deu um feedback nesse nível. Você fazer isso, você acaba contribuindo, inclusive, para o processo de turnover, que a gente vai falar em algum momento aqui. Às vezes a pessoa tem vários vícios que ela nem sabe que ela tem, né, cara? E daí quando você fala para ela, realmente daí ela percebe e fala, nossa, eu nem percebi que eu fazia isso. Ninguém nunca me falou que eu tinha esse defeito, eu vou procurar melhorar. Você instiga ela e você gera uma relação de respeito, uma troca, você vira um diferencial. Ela fala, peraí, estão me respeitando aqui, estão me falando para onde eu tenho que ir. Então gera para você, já começa aqui a questão de como reter um profissional. Se você sabe que esse profissional está atendendo, está superando nessa avaliação, você consegue entender, peraí, você já chamou ele para perto de você, ou seja, ele já respeita você e ao mesmo tempo você já começa a dar os feedbacks nesse momento. Você constrói uma carreira mais longa dele com você. A última questão que eu coloquei aqui ainda é comunicação, tá? Comunicação, aqui eu deixo uma coisa muito específica, que é assertividade, né? No que você fala, porque hoje uma das coisas que eu tenho percebido no universo das empresas é fofocas em geral que acontecem. Isso acaba com qualquer carreira, né? Então, até uma frasezinha que eu estava pensando para hoje, que é: procure falar bem dos outros pelas costas, porque a gente fala mal dos outros pelas costas o tempo inteiro. Mas se você reverter, ou seja, fazer esse movimento reverso de falar bem, é mais ou menos o que
gostaria de ter de resultado desta pergunta da comunicação? A gente tem tanta dificuldade hoje em dia, ou tanto problema hoje em dia, a gente precisa focar naquilo que é realmente, que vai te impulsionar para frente, né? Que vai te levar adiante, que vai fazer você um profissional diferenciado. Agora a gente se amarra, às vezes, em ficar fazendo comunicação que não precisa. Fofoca dos outros, levar coisas Leve que trás, né? diminui o profissional que está do teu lado. Não. Se a gente começar a fazer diferente, todos acabam ganhando, né? Então, comunicação assertiva, eu digo assim, ó, eliminar ruído. E uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui, eu nem sabia como escrever isso, mas chegou assim, ser responsável pelo que o outro entende. A forma como você fala dá interpretações para as outras pessoas. Então você tem que estar ciente de que o que você falou foi realmente interpretado da forma como você queria. Porque às vezes você está fazendo um elogio de alguém e a pessoa está entendendo aquilo como uma coisa negativa e vai passar para os outros, ou seja, aquela fofoca, vai interagir com os demais falando, poxa, o fulano falou tal coisa. Mas na verdade você estava falando bem. E às vezes até trazendo um paralelo das gerações, né? Eu vejo pelos meus filhos, cara. Às vezes você pega ali e fala para eles alguma coisa que você quer que eles façam. Aí eles já saem correndo para tentar fazer aquilo. Mas eles talvez nem entenderam, porque às vezes eles chegam lá e falam, o que era para eu fazer mesmo? Isso. Então você dá um passo para trás e perguntar, sim, cara, você entendeu o que eu tô te pedindo, o que eu te falei? Às vezes repete para mim. E isso cria uma conexão ali já também, entendeu? É bacana o que você falou das gerações, né? Se você tem 2 filhos pelo menos, perceba que você fala para um de um jeito e para o outro do outro jeito, e os 2 são teus filhos legítimos. É isso aí. Então, você tem linguagens que um entende de uma forma, outro entende da outra. É aqui que essa pergunta traz. Seja responsável pelo que o outro entende do que você falou. Isso faz toda a diferença. Se você tem essa premissa dentro de você, você realmente entendeu o que eu te falei. Foi essa a orientação dada e tudo mais. Então, é uma questão que você tem que pegar aqui na comunicação, que às vezes você pede para a pessoa receber de uma forma, surpreenda o cliente que chega na clínica. E o contexto está tudo na tua cabeça, né? Para você surpreender alguém é dizer bom dia. Ou seja, oferecer um café. Mas existem pessoas que fazem coisas tão naturalmente que perguntam, tudo bem com você? A pessoa responde não. Essa pessoa ainda interage. Sim. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? A clínica pode fazer alguma coisa por você que esteja no nosso alcance? Uma balinha ajuda teu dia a melhorar? Entendeu? Faz um diferencial que você já conquiste a pessoa. Isso é natural, gente. Agora, se para aquela pessoa que não tem isso no dia a dia, você falar para ele, atenda bem o seu cliente. Você fala, bom dia. Não, o senhor já é a próxima da vez. Esse tipo de tratamento, para ele, talvez seja o suprassumo, aquilo que ele gostaria de receber, mas para o outro, jamais será. Então, ter esta pergunta aqui mostra para ele o que você realmente espera de uma boa comunicação. E isso vem lá de trás, né, Paulinho? Já explicando a forma, a cultura da empresa, tudo mais, porque muitas vezes está só na tua cabeça. Você não transmite para os teus funcionários e você acha que eles vão absorver, tipo, ali, por estar ali. Por osmose. Vai até pegar alguma coisa, mas não vai executar do teu jeito e você vai ficar assim, pô, mas eles não fazem aquilo ali. Mas você falou pra ele fazer daquele jeito? Isso. Do jeito que você gostaria? Exatamente. Ele tá fazendo o melhor que ele pode. Quanto mais detalhe. Com o que ele teve de experiência, de mercado, por onde ele passou, de vida mesmo. Agora tem uma coisa aqui que vale a gente colocar. Demanda tempo. Pessoas, treinamento, fazer do jeito que você espera, demanda tempo. Porém, você tem que entender o seguinte, demanda tempo, mas você vai perder ali, vou dar um exemplo, vai perder uma semana treinando a mesma coisa, mas depois você não vai treinar nunca mais. E eu já falo que eu já até mudo essa palavra, não é perdendo, é investindo. Investindo, tempo. Perfeito. Agora, é que pra gente que tem que parar tá pagando a todo conta, o resto, né, para fazer aquilo ali, parece que você tá, cara, de novo, vou ter que treinar mais uma pessoa. Então, assim, parece uma perda de tempo, mas se você investir uma semana naquela pessoa, ou às vezes até mais, um mês naquela pessoa, você sabe que ela aprendeu do jeito que você quer. Agora, se você ficar esperando que aquela pessoa faça do jeito que você quer e você não investir o tempo, nunca ela vai saber exatamente o que você quer e você vai viver uma roda de mudança de profissional, porque ele não
ninguém consegue entender realmente o que você precisa. Então, falar, dar detalhes, mostrar por modelos, por exemplo, ó, veja a forma como aquela pessoa faz, ou veja como eu vou fazer agora. Isso. Esse é o tratamento que Pegar eu o espero. telefone, atender ali uma Exatamente. ligação do consultório Se mesmo, você né? tem- cara? se a pessoa tem uma referência, ela passou por, peraí, lá na frente, se você cobrar ela daquilo que ela não tá dando, ela sabe exatamente por que ela não atingiu aquilo. Então, Perfeito. esta troca, esse já é um treinamento, né? A gente já tá até entrando numa parte de treinamentos No aqui. próximo tema. E eu até ouvi uma frase, até complementando, assim, eu estava num treinamento tempo atrás, de vendas, né? Mas a gente estava falando sobre treinar a equipe, né? Treinamento de gestores de vendas, então treinar os novos vendedores, daí era, pô, mas o turnover é muito alto, daí a gente investe aqui, treina, fica lá, e daí o cara fica 3 meses, não bate as metas ali e é desligado, né? E aí o palestrante lá falou, olha, custa caro treinar pessoas, mas custa muito mais caro não treinar. Isso. Existe um custo aí que as empresas Oculto. não olham exatamente, que é o custo realmente que você perde, tanto perdendo um profissional que poderia ser um excelente profissional para você, quanto o custo que você gasta, o que você gasta com recrutamento. Seja terceirizando, seja você buscando o tempo que você leva para trazer alguém, porque se você é uma clínica ali que nem a gente estava comentando, entre 10 pessoas, talvez um pouco mais, quem faz esse recrutamento muitas vezes é você, que é o dono da clínica. Sim. Então, você gasta um tempo que você poderia estar desenvolvendo o processo, atendendo realmente alguém, ou O teu tempo de descanso, né, cara? Que um muitas tempo de vezes descanso, é buscando nesse alguém, horário que o cara vai atendendo fazer. fora da hora, fazendo entrevista fora da hora. Sim. Quer dizer, só que você poderia ter gastado com uma pessoa, ou poderia simplesmente ter investido nessa pessoa, simplesmente treinando essa pessoa talvez não precisasse de um dinheiro, um valor. Eu precisava só de alguém que falasse, ó, peraí, é por aqui. Uhum. Você já consegue trazer para você e ganhar essa pessoa. Tá. E Paulo, vamos pegar ali acho que é importante a gente propor aqui algumas ideias nessa parte de planejamento aí, né, que a gente falou, desse processo de recrutamento, Isso. né, que eu acho que é importante. A gente aproveitou esses pontos que você trouxe ali, né, como uma monitoria, né, alguma coisa assim para a gente ver a performance e desempenho no começo, mas a gente já aproveitou e já falou de muita coisa também Isso. atrelado a essas questões, né? Mas eu acho que trazendo aqui dentro desse processo de como contratar, eu queria trazer algumas coisas para você ali, né? E até fazer um paralelo, né? Hoje o Clínica Sem Causa ele fala sobre gestão, marketing e vendas. E eu acredito que dentro de um processo de seleção, esses 3 pilares também passam dentro do processo de seleção, né? Passa. Porque primeiro a gente precisa fazer o planejamento da vaga, né? O que você Então, espera? do exatamente. profissional? Então, quando a gente fala assim, tem uma demanda, preciso abrir uma vaga, né? Ou por uma reposição, ou por uma abertura de uma posição nova dentro da empresa, dentro da clínica. O que a gente tem que olhar, assim, dentro de... Quando eu planejo abrir uma vaga? Isso. Não dá só para abrir, né? Tipo, vamos fazer um caso prático. Preciso de uma secretária. Uma reposição, né? Nem reposição, porque reposição é uma coisa que, tipo, beleza, já preciso de alguém. Tô meio Normalmente que é a acordo no parte pescoço. técnica, né, que você coloca lá, né? A experiência, atende bem o telefone. Mas enfim, mas tem esses pontos. Mas assim, eu vou Que ampliar mais? a minha equipe de atendimento. Vou Isso. contratar uma segunda pessoa. Vou planejar, o que eu preciso olhar para planejar uma abertura de uma vaga? A palavra é planejamento, né? Vamos lá. Por que eu estou falando disso? Realmente, se você quer planejar uma vaga, o que seria o ideal? Você entender exatamente se aquela atividade a qual você precisa ampliar, se é uma vaga nova, ela não poderia ser estar na demanda diária de um outro profissional. Suprida ali por alguém que já está dentro do quadro. Isso? Como é que eu vou saber se dá para o outro fazer ou não essa atividade extra? Normalmente a gente quantifica. Eu gosto muito de dizer quantas horas o profissional leva para fazer cada atividade. Se você consegue olhar para isso ou entender realmente a demanda que ele tem, você consegue falar, não dá, não cabe, eu preciso realmente de um outro profissional. Se não, se é uma atividade, cliente, está aumentando a demanda de cliente, eu preciso de mais uma pessoa aqui, fica evidente para você que você precisa. Vaga de substituição é mais tranquilo. Agora, aumento de quadro, eu sempre piso o pé, tá? No freio. Por que eu faço isso?
boto os pés no freio porque eu preciso realmente justificar que eu preciso de alguém a mais dentro da vaga. Então, já é vaga nova, já acende o sinal de alerta, né? Às vezes as pessoas ficam, preciso de mais gente aqui para ajudar. Avalie o trabalho que faz no dia a dia. Às vezes tem muita gente que vem trazendo rotinas que você não precisa, trabalhos que você não precisa. Ou seja, realmente entenda a atividade do dia a dia do seu profissional. Muitos deles trazem atividades que ficaram obsoletas ou costumes que trazem de outros locais que você não precisa na tua empresa. Então, veio de uma estrutura muito grande, cada um fazia só um pedacinho do processo. Exatamente. Algumas pessoas foram saindo da empresa e você começou a entender que, peraí, a atividade que ele faz realmente eu não uso para nada, era só uma informação que era só para eu saber, né? Uma coisa que eu acho interessante hoje não está tanto assim. Hoje as empresas, muitas delas fazem indicadores para entender quanto tempo as pessoas estão dentro da casa ou quantas pessoas têm um sexo feminino e um sexo masculino. Cara, se você vai usar isso, se você tem uma ação para isso, o Ministério do Trabalho está te pedindo isso, beleza, justifica. Mas eu não perco tempo com isso. Não me dá nenhuma ação, eu não tenho nada para fazer com essa informação. O tempo médio na casa aqui é de 3 anos e meio. Show, é só uma informação. Eu não preciso ficar fazendo ela o tempo inteiro. Faço ela pontualmente no momento que eu preciso saber qual é o tempo médio. Não precisa ser uma regra de todo mês. Isso é a mesma coisa. Eu preciso saber quantos clientes eu atendo todo dia? Legal. Beleza, então eu vou precisar saber porque tá aumentando o meu nível de clientela. Está aumentando a quantidade de atendimentos que eu faço. Talvez um sistema que você tenha já faz isso. Ou talvez a própria profissional ali do atendimento, da secretária, vá fazer esses cheques. É uma informação útil para você? É. Agora, saber se são quantos homens foram, quantas mulheres foram? Talvez. Talvez sim, talvez não. Então, são atividades que você vai vendo no dia a dia e fala, cara, isso eu não preciso, vai tirando o que você não precisa, daqui a pouco você vai ver que sobra tempo para você incorporar a atividade nova que você quer para o teu próprio profissional. Exemplos que a gente está dando aqui. Pode ser outras coisas. Né? Preciso realmente contratar uma pessoa para cuidar do café, da limpeza e tudo mais. A pessoa que faz a limpeza pode cuidar do café? Ou a minha secretária que tem que fazer o café? Então você tem que avaliar essas questões. Preciso de um profissional adicional para isso? Todos nós queremos eliminar custos, então tem que cuidar muito bem desta parte aí. Agora vamos lá, vamos partir do pressuposto que eu preciso realmente de alguém. Vamos lá, vamos entrar no negócio. Planejamento, né, da vaga. Né? Qual é o tipo da vaga? O que eu espero desse profissional, né? Se ele vai trabalhar num ambiente que ele não atenda cliente, que ele precise realmente lidar com, vamos dizer, com valores, com quantidades, com processo, ele precisa ter foco e atenção, ele precisa ter organização. Agora, se é uma pessoa que vai lidar com atendimento, vai lidar com o público, o perfil básico dele é um perfil comunicativo, um perfil de empatia, que interaja com o outro e seja uma coisa natural, não é uma coisa forçada. Então, eu preciso identificar isso no momento da entrevista. Tá? Então, assim, busque entender realmente qual é o profissional que eu preciso. O que eu preciso, o que seria ideal para eu ter um profissional comprometido, um profissional que tenha responsabilidade, que tenha uma comunicação assertiva, que a gente já falou aqui. Que escreva bem, você talvez vai responder muitas mensagens da clínica. Exatamente. Em português, né? Em português, não aquelas gírias de WhatsApp. VC. Entendeu? A não ser que o teu negócio seja descolado, né? Você tem que entender qual é o nível que você quer entregar de resposta para o teu cliente, né? Que ele entenda realmente desde o processo de chegada até o processo de saída, tipo, é só receber, ou quando a pessoa está indo embora, ela também interage. Você precisa ter tudo isso aí mais ou menos claro para você entender qual é o profissional que você precisa, exatamente o perfil que você quer. Cuidado, uma coisa que a gente comentou até um pouquinho antes aqui, é com indicações. Às vezes você tem amigos que indicam pessoas e você acaba contratando essas pessoas por vínculo afetivo aí com pela família, outra pessoa, não amigo, pela aquela exatamente. pessoa que está sendo... E você traz problema para você que depois você não pode simplesmente tirar do seu quadro. Então avalie muito bem. Você vai ter que justificar para alguém antes de mandar o cara embora, né? É nesse momento que você precisa tomar uma postura de dizer, meu amigo, trata o profissional como profissional. Amigos, negócios à parte. Exatamente. É esta a questão, né? O que mais? Avaliando aqui, né? Você precisa, então, planejar essa vaga. Preciso mesmo dessa vaga?
Ok. Qual é o tipo de profissional que eu estou procurando? Né? Porque às vezes você chega cru. Só preciso de alguém para fazer um determinado serviço aqui no meu... uma pessoa no atendimento. Só preciso dessa pessoa. Se você chega desse formato, você pode ter certeza. Você pode acertar. Você pode errar feio. Você vai... Vai depender da tua expectativa, né? Porque depois, vai ficar só no atendimento, depois vai fazer isso aqui. Não vai. Não, eu vou treinar, depois a pessoa não vai. Não vai melhorar. O perfil que ela traz, ela pode até te enganar um pouquinho ali nos primeiros dias, na semana, 2 semanas. Daqui a pouco você vai ver que o rendimento vai cair, ou que ela não tem empatia, e os teus clientes vão reclamar. Você vai perder cliente por causa disso. Então você tem que cuidar muito com essa pessoa que é a primeira impressão do teu cliente quando ele chega. Então tem que ser teu grande negócio, né? Quando nas empresas onde eu atuei já, você sempre tinha qual era o negócio principal da empresa. O negócio principal da empresa, ela realmente demanda muito mais treinamento, qualificação, definição de perfil. Eu gasto tempo com aquilo. Outros negócios que ficam atrás dos bastidores, eu não preciso gastar tanto tempo. Então você vai ter realmente, você que é uma clínica, o pessoal do atendimento teu tem que ser prioritário. Não estou dizendo só isso, é um dos. Sim. Né? Vamos dizer, é o profissional que realmente faz o serviço, mas o atendimento, ele é fundamental. Você precisa ter as pessoas certas nessa frente. Então você precisa realmente fazer uma definição do que você espera, entender a cultura da tua clínica, né? Qual é o posicionamento da tua clínica que você quer manter? E buscar profissionais que se encaixem ou que tenham isso já nato, para você ir mais facilmente ser mais assertivo com o profissional que você traz. Bom, definido isso, você precisa entender o que você quer pagar. Você precisa saber quanto você quer pagar. Isso é importantíssimo, né? Essa é a grande questão, né? Peraí, eu preciso entender, né? Você precisa definir que eu pago de X a Y, beleza? Eu tenho que ter um range de contratação. Vou fazer um exemplo aqui. Eu quero pagar entre R$ 1.500 e R$ 2.500, tá? Se ele for um CLT, por exemplo. Quero pagar nesta faixa. Eu vou daqui até aqui. Mas a faixa é muito grande, de R$ 1.000 de diferença, então faça de 1.500 a 2.000. Ou, não quero de 2.000 a 3.000. Você escolhe essa faixa, mas defina uma faixa. Como é que você define isso? Você define muitas vezes no próprio momento que você está fazendo recrutamento. Você vai buscar pessoas e vai entender qual é a pretensão salarial dessas pessoas que estão hoje fazendo essas atividades. Às vezes você já tem a referência do que você já estava pagando anteriormente. Ou de outros colegas de outras clínicas. Isso que eu ia falar, que é importante, acho que ver o mercado também, né? Isso, mas às vezes o mercado não quer abrir esta informação, sim, tá? Sim. Se eu vou perder muita... nós estamos falando aqui de pessoas que custam, teoricamente, tem um custo baixo, né? Nesse tipo de contratação, uma coisa que vale a pena falar você tem que cuidar desse profissional, se realmente ele for um talento para você, porque você pode perder ele para o mercado, porque a competitividade salarial nesta faixa de R$ 2.000, R$ 2.500, você está competindo com a grande massa. Com 80% das vagas do mercado hoje. Né? Então, o turnover que acontece, a rotatividade de profissionais que acontece nesse nível, ele é alto mesmo. Não é porque você está... Lógico, você pode diminuir isso quando você aplica transparência, conversa, feedback, quando você tem proposta de carreira, para onde você vai daqui a tanto tempo. Funcionamento, às vezes que aumenta o salário da pessoa, alguma coisa assim. Exatamente. Se você quer dar uma comissão, não quer dar uma comissão, a gente pode falar disso também. Então você precisa avaliar esses pontos aí para você manter esse profissional por mais tempo. Mas escolher o bom profissional, ele depende de alguns fatores que você faz antes, que é o planejamento. Quero pagar de tanto a tanto. Encontre um profissional excelente. Vamos fazer um exemplo. Eu quero pagar de R$ 1.500 a R$ 2.500. Chega um profissional excelente do mercado e pede para você R$ 1.500. Eu não contrato por R$ 1.500. Se ele já vem bem do mercado, eu contrato ele por R$ 1.800. Eu pago um pouquinho a mais. Porque eu sei que ele está concorrendo nesse mesmo momento com várias outras. E que se alguém pagar um pouquinho mais do que R$ 1.500, ele vai. Muitas vezes você contrata um profissional de R$ 1.500, ele fica 2, 3 dias e daí sai a resposta de uma outra vaga e você perde ele na mesma semana. Você gastou tanto tempo porque você não quis pagar 100, 200, 300 reais a mais. E daí, às vezes você já dispensou as outras pessoas que estavam no teu processo e daí você tem que começar do zero. Exatamente. Uma das coisas que eu faço
eu espero a primeira semana para encerrar o processo. Boa. Mais uma dica, anota aí. Essa é uma dica boa. Oi, vamos lá, né? Para quem tá gostando do conteúdo aí, deixa seu like, compartilha. Isso é muito importante porque a gente faz isso aqui com muito carinho para vocês. Isso. Então, encerre o teu processo pelo menos com uma semana depois que entrou o novo profissional para trabalhar com você. Porque se ele não ficou naquela primeira semana, se ele decide sair, normalmente isso acontece no decorrer daquela semana. Já tive N casos. Você vai ter o próximo da lista, que foi a segunda pessoa qualificada para você chamar com mais agilidade aí no teu processo, tá? Bom, definido o valor que você quer pagar de salário e esta dica aí que você pode trabalhar um pouco para não perder já, às vezes a pessoa recebe um feedback da outra empresa que ela foi aprovada num outro processo, mas ela já percebeu que você, opa, eu pedi 1.500 e a empresa que é a minha clínica pagou um pouquinho a mais. Esta gordurinha vai fazer toda a diferença para a pessoa não ir até para o mesmo valor da outra empresa, porque já percebeu que já foi valorizada ali no começo. Antes mesmo de ter mostrado, né? Exatamente. Se você faz o processo de avaliação de experiência, que a gente comentou no começo aqui, e percebe que essa pessoa não está performando, ela se vendeu muito bem e você não pegou isso, você já abre o processo em paralelo para dispensar ela dentro daqueles 90 dias. Se é uma vaga CLT, saiba que em 90 dias você não precisa pagar FGTS, multa de fundo de garantia. Então você usa esses 90 dias a seu favor para você realmente fazer valer a contratação. Bom, outra coisa que é importantíssima é a entrevista, né? Esse momento da entrevista, você vai ter um roteiro da entrevista. Faça um roteiro, né? Defina um roteiro. Quais são as perguntas que para você são válidas? Se coloque no lugar do entrevistado. O que acontece é que os nossos profissionais de recrutamento, hoje psicólogos de recrutamento, e por fazerem muitas entrevistas, acabam tendo um roteiro muito impessoal. Acabam perguntando muitas coisas que, se você for colocar na prática, não fazem sentido. Por exemplo, uma das perguntas clássicas é: me cite 3 qualidades e 3 defeitos. 3 defeitos, nossa. Isso aí acabou, né? É mentira. Você vai ter mentira nessa questão. É que assim, a pessoa ela já treina isso na frente do espelho antes de ir para a entrevista, né? Então, ver um vídeo no YouTube, o que responder quando vai. Exatamente. Normalmente ele vai colocar a ansiedade como uma questão ruim. O perfeccionismo. Sou muito perfeccionista. Sou muito perfeccionista. Então, isso é uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo. Exatamente. Não vai te enrolar nessas coisas. Ninguém vai trazer prova contra si mesmo. Então, procure fazer perguntas que realmente façam sentido para você. Você já trabalhou com pessoas? Já teve situações onde a pessoa chegou irritada e você conseguiu tornar o dia dela melhor? Como que é a tua vida familiar? Leve para o familiar, porque relacionamento em casa, a base que você tem, se essa pessoa consegue conviver bem em família, às vezes essa pessoa não convive bem em família. Você pega isso na entrevista, você faz perguntas aleatórias da família da pessoa para tentar entender como é que é o ciclo de amizades dela. Você tem muitos amigos? Se é uma pessoa comunicativa e você precisa disso ali, ter amizades já te traz, opa, essa pessoa tem relacionamentos. Às vezes a pessoa é muito introspectiva, a pessoa é muito fechada, chega ali para você procura fazer perguntas que levam à vida social da pessoa, né? Sai muito e tudo mais. Tenta entender, encaixar isso no teu contexto para que você consiga trazer referências que façam sentido para a tua clínica. E aí eu coloco uma coisa que é muito importante, né? Que é isso para qualquer coisa, né? É o que fazer com aquela informação que você recebe. Exato. Porque se você roteiriza isso, né, por exemplo, Jones, que a pessoa está ouvindo aqui, anotou todas as tuas dicas, fala, agora eu vou aplicar isso no meu processo. Então eu vou perguntar coisas pessoais. Como é que é a tua relação com a tua família? A tua relação pessoal, o que você gosta de fazer? Você tem muitos amigos, tudo mais? E vai só perguntando e a pessoa responde, tipo... E não cria relação nenhuma, e nem conexão com os próximos candidatos que você traz. Porque daí você não sabe o que você está procurando, você só está anotando ali o que te pediram. Que, tipo, essa é uma informação para você planilhar, né? Para ver se, tipo, esse aqui gosta de ir à igreja, esse aqui gosta de sair à noite, não que uma coisa sejam conflitantes, mas enfim, só para deixar ali, né? E esse aqui é introspectivo, gosta de ficar em casa vendo série, e esse aqui gosta de... ir pro parque. De ir pro parque, correr. Enfim, não é uma informação que você coloca na planilha para depois comparar os dois, mas acho que tem que fazer parte de um contexto, de você conhecer a pessoa, né? Tem, mas assim, uma das coisas que eu gosto muito e procuro muito nas recrutadoras que trabalham comigo
é escrever a entrevista. Porque o que acontece? Principalmente eu que faço muitas entrevistas, eu não lembro mais a conversa. Então, quando você escreve, ou seja, normalmente quando você vai fazer uma entrevista, você vê a pessoa, a recrutadora ali com o teu currículo na mão e vai fazendo anotações, que esse currículo fica guardado na sua pastinha, tá? Eu gosto muito de pegar as informações que vieram na entrevista e anotar elas. Meio digital, em papel, depois você passa para o digital e você guarda numa planilha, você guarda num arquivo, num drive do Google, sei lá, que é o perfil daquela pessoa que você identificou lá no começo, para você acompanhar depois e entender, pô, peraí, por que essa pessoa tá assim? Mas lá no começo, você já entendeu, ó, falou disso, daquilo, agora faz relação para mim, porque eu tô vendo isso aqui no dia a dia. Isso te dá insights até para treinamento, tá? E pra você dar um feedback mais assertivo. Mais assertivo. Uma das coisas que eu faço hoje, para quem está aí nos assistindo, se você usa uma empresa terceirizada para fazer recrutamento, procure ter o laudo do que foi a entrevista. Esse laudo recomendo a contratação desse profissional por causa disso, disso e disso. Eu preciso saber por que não é assim, eu gostei dele, hein? Gente boa, não, isso me interessa. Porque senão depois você não consegue nem cobrar essa empresa, né, cara? Tipo, você tá me mandando gente fora do perfil, mas que perfil? Eu queria entender, por que você tá me mandando esse profissional? Se a gente se tornar exigente com a empresa que presta serviço pra gente, ou para nós mesmos que estamos fazendo isso, por que eu selecionei esta pessoa? Eu começo a ser cada vez mais crítico e crítico pro que eu preciso no meu negócio. Entendeu? Eu ainda... Um comentário que eu faço adicional nas contratações avalie, inclusive, a faixa etária do profissional que você está trazendo. Se a pessoa que você está trazendo é uma pessoa que vai trabalhar no atendimento, ali como secretária, atendente e tudo mais, se ele está estudando, fazendo uma faculdade, você já sabe que ele vai sair para o negócio dele. Você já está escrito, ele vai se formar, ele está passando por um momento onde ele precisa complementar uma renda para pagar uma faculdade. Você sabe que você vai perder ele não é para o mercado simplesmente, mas é para a carreira que ele busca. Agora, às vezes, contratar uma pessoa de meia idade, 30 e poucos anos, já tem filho, só quer uma complementação da renda familiar, essa pessoa você vai ter ela por mais tempo. Então, assim, você tem que tentar unir o útil ao agradável. Então, você tem que buscar aquele nicho de pessoa que vai ficar ali, como você já trabalhou em outros lugares, hoje ela quer realmente esse tipo de trabalho, esse tipo eu já tenho experiência nisso, eu consigo conciliar o meu dia a dia, você vai ser mais assertivo, inclusive, para a permanência desse profissional com você. E aí já está dentro do planejamento, né, Paulo? Também está dentro do planejamento, você está se preocupando em não perder. Normalmente a gente, principalmente quem está abrindo coisa nova, clínica nova, negócio novo, acaba trazendo pessoas jovens para o seu negócio. Custam menos, mas tem ambição grande. Porque ele tem a ambição de se tornar alguém, de constituir família, de comprar casa, carro. Ser o teu gerente no futuro, né? Exatamente. Se você tem carreira que vai levar ele para essa direção dentro da tua empresa, joia. Se você só quer uma pessoa que fique 1, 2, 3 anos na recepção, que você não tem para onde levar, não é esse profissional. Você está procurando errado. Você vai ter um ciclo de rotatividade muito alto ali. Treina, passa 2 meses, sai. Então começa a buscar pessoas com um pouquinho mais de idade, com uma vida mais estruturada, que querem ficar naquele negócio, não tem ambição de crescer tanto, que já tem, ou já está, já mora com alguém, já tem casa, ou mora de aluguel, ou seja, está estabilizado, não tem tanta expectativa de crescimento, você consegue reter esse profissional por mais tempo. Tá? Bom, o que mais que a gente fala? Numa contratação, uma coisa que vale também, uma dica aqui que é bem importante se você tem mais profissionais no mesmo cargo, cuidado com as contratações acima do valor dos outros que estão naquele mesmo cargo. Equiparação salarial, isso é bem importante. Né? Equiparação salarial. A pessoa que chegou... Senão você já abre um passivo na tua empresa. Exatamente. Você desmotiva quem está lá há 6 meses, há 1 ano, e você acabou de contratar uma pessoa que ganha mais. E por quê? Porque esses valores vão vazar na primeira conversa no cafezinho. Uhum. Na primeira oportunidade que eles tiverem de conversar, eles vão contar quanto ganham um para o outro. E você acaba aí tendo um problema para você. Ou você vai ter que ajustar o salário dos demais, que você não queria ter aumento de custo, ou você vai perder profissional ali por insatisfação.
Então você tem que cuidar muito naquele range que a gente estava falando de contratação, de quanto a quanto eu posso contratar essa pessoa. Não é simplesmente simpatizei com você, vou te pagar mais. Às vezes esse profissional nem quer ganhar tanto, ele não veio com essa expectativa. Então você simplesmente coloca ele dentro daquele range de contratação que você pré-definiu. Uhum. Bom. Eu acho que aqui a gente trouxe já um aspecto bem grande, vários pontos aqui, né, para a gente analisar. A última coisa, Paulo, que eu queria conversar contigo, aí já está indo para o nosso tempo final aqui, Legal. Eu falar um pouquinho assim sobre processos de contratação, vamos falar assim, digitais. A gente falou um pouquinho atrás da inteligência artificial e tudo mais, foi inclusive o tema do nosso último podcast. Eu vejo assim, hoje fala o processo da Acelero, né? A gente já tem um processo que ele é encurtado com o digital. Por exemplo, a gente abre a nossa vaga, né? Colocamos lá, tem vários canais, a gente acabou nem falando sobre canais, mas algumas dicas aqui os canais que eu utilizo, né? Hoje, onde tem vindo melhores candidatos é um site chamado Indeed. Tá na tela aqui, né? Esse link aqui podem colocar lá, é gratuito, sobe a vaga e vem volume bacana e pessoas num conteúdo legal. Mas tem vários outros sites aí, né? O próprio LinkedIn, dependendo de qual perfil que você quer, é muito bom também. Você pode publicar lá uma vaga gratuita. Tem os sites de emprego mesmo aí, dependendo, né? Depois tem Cato, Infojobs, empregos.com, Banco Nacional de Empregos, tem uma pancada de lugar aí que você pode publicar suas vagas, gratuitas ou pagas, enfim, você tem lá, enfim, captei o candidato. Hoje, né, nossa equipe ela faz uma pré-seleção dos candidatos para ver o currículo faz mais sentido, e aí a gente agenda uma entrevista online, uma pré-entrevista online, com o objetivo de conhecer a pessoa, né, conversar. Tem outras metodologias que a gente já viu, que a gente acompanha aí, de método EAG e tudo mais, que falam para a gente pedir para o candidato gravar um vídeo, né? Um vídeo curto, só para entender assim, o interesse da pessoa, enfim, para fazer uma triagem, né? Para não chamar todo mundo para entrevista presencial, porque às vezes não faz sentido para ela ler lá a descrição, ou vai no site, no teu site, ou qualquer coisa assim, pega as informações e fala, acho que é para mim. Aí quando a gente vai lá e explica, né? Tem esse contato, ela vê que não é aquilo lá. Tudo mais. Mas enfim, qual que é a tua visão quanto a isso? Vale a pena você fazer uma pré-triagem digital do que não só o currículo, até para ver o interesse, até para ver se a pessoa está dentro ou não, ser algo mais otimizado, ou só o face-to-face, né? Só o cara a cara mesmo que funciona, enfim. Qual que é a tua visão aí sobre sobre qual o melhor caminho ou como é que a gente pode fazer dentro desse processo? Legal. Bom, vou falar um pouquinho sobre o pós-pandemia. Trouxe para a gente uma diferenciação que é o meio digital, né? Hoje a gente consegue conversar, entender e fazer toda a parte da entrevista de forma ali online, através do vídeo, né? Uhum. Isso é bacana. Reduziu um processo e também uma despesa do próprio profissional e tempo, né? De ter que se deslocar atrás do emprego, né? E até a empresa, né? Então minimizou muito isso daí. Você faz entrevistas em vários horários da sua própria casa, então você consegue otimizar esse processo. Não dá para tirar ele mais do programa, tá? O que eu diria para você? Avalie a vaga que você tem. Se você tem uma vaga que vai atender público, eu diria, minha sugestão, faça presencial algum desses processos. O que você vê na imagem não é a realidade. Você não sabe a altura do profissional, você não sabe como ele se veste. Se você tem uniforme no seu local de trabalho, legal. Você já minimiza alguns processos. Agora, se você não tem uniforme, se a pessoa tem que vir com a roupa dela, você já vai perceber isso na primeira vez que você vê ela. Você vai perceber também a altura. Cara, comportamento, características, né? Que às vezes a pessoa ali na câmera, ela... Né? Às vezes a pessoa... eu quando eu faço algumas entrevistas, principalmente para quem vai trabalhar na minha equipe, eu
faço questão de conhecê-los presencialmente. Isso desmistifica muita coisa que está nos bastidores, né? Ou seja, eu consigo entender como que aquela pessoa conversa, como ela reage para algumas perguntas frente a frente, olho no olho, né? Face to face ali, ela faz toda a diferença quando você lida com o público. Se você não lida com o público, acredito que fica mais fácil de você achar a pessoa, porque ela vai ficar numa sala fechada, interagindo com o computador, processo e tudo mais. Mas para esta fase de cliente, atendimento ao cliente principalmente, dê a preferência para fazer presencial. Legal. Essa conversa, para você eliminar possíveis problemas que você não ia perceber ou não pegou no vídeo. Ou até mesmo de logística depois, né? Da pessoa ir trabalhar, se é presencial, né? 100% presencial, se é próximo da casa dela, se ela tem que pegar vários ônibus ou Uber, quanto que ela vai gastar, e ela já vê ali se vai ser interessante para ela também, né? Exatamente, ela já consegue entender o tempo que ela de deslocamento, as facilidades e também as dificuldades que ela vai passar no processo, o horário e tudo mais. Ela consegue ter uma noção melhor daquilo ali. Ou seja, às vezes você elimina né, fez online essas entrevistas e lá na frente a pessoa acaba desistindo. Na primeira vez que ela começa a ir, a primeira semana ela começa a ver dificuldades, daqui a pouco já quer sair e continua olhando o mercado. Porém, eu diria que para você, que se você hoje vai fazer um processo que fica nos bastidores, não é tanta exigência assim, depende muito da localidade que você está também. Mas para atendimento ao público, eu faço questão dos Então aqui você diz assim, ok, fazer uma pré-entrevista online para você já ver ali. E Mas depois chama a pessoa. Só online não, né? Só online não. Só online. Aí chama a pessoa lá para ela conhecer o ambiente, ver se aquilo serve para ela também, né? Porque é uma venda dos dois lados, né? Que eu digo assim, o profissional que está ali, né, angariando aquela vaga e você que também está vendendo a tua empresa para conseguir aquele profissional. Então, no ao vivo que você consegue pegar, acho que esses dois lados aí, e os dois tomarem uma boa decisão, né? Eu me surpreendo, inclusive, com maquiagem, tá, gente? Eu que faço muita entrevista e vejo as pessoas nos vídeos, quando eu vejo pessoalmente, parece que é uma outra pessoa. Então, às vezes você precisa, depende do nível de criticidade ou realmente o que você quer imprimir com aquela pessoa. Eu trabalho com recursos humanos. Então, os meus profissionais normalmente interagem o tempo inteiro com pessoas, com gestores, com público mesmo, público de recrutamento mesmo. Então, eu preciso manter, nesse profissional, eu preciso entender 100% que ele tem a cara do meu negócio. Então, essa linha de frente, você precisa olhar para tudo. Olhe primeiro o currículo, né? Entenda o currículo, veja se tem as qualidades que você quer, interaja com a pessoa. Se você quer interagir online, não tem problema, ou fazer uma ligação para entender a voz, timbre de voz, como que ela fala, se ela fala um português correto, essa pessoa, e ter a preferência de vê-la fisicamente antes de você fazer a contratação, tá? Legal. Bacana. Que aula, hein, Rogério? Porra, que um monte de coisa, até para nós, né, que trabalhamos aqui com seleção também, que fazemos nossas entrevistas aqui, com certeza para vocês aí também. Foi uma série, passando só para a gente recapitular aqui, passou sobre planejamento, de como planejar na hora de abrir uma vaga, o que analisar, como se preparar para isso. Falamos sobre processos de seleção, né, o que levar em consideração na hora da seleção, como conduzir uma entrevista, como conhecer o candidato. Falamos principalmente aqui, que foi um tema muito legal, sobre esse pós-contratação, né, esse período que é extremamente crítico, né, do período de experiência ali. Então, como que a gente pode avaliar o candidato, performance, feedbacks, tudo mais, né? Falamos um pouquinho sobre retenção também, né? Como remunerar. Remuneração, retenção. Então, poxa, foi uma masterclass aqui sobre recursos humanos. E, cara, estou muito feliz aí. Obrigado, Paulo, por compartilhar esse teu conhecimento aí. Lógico que a gente ficou um pouquinho na superfície, né? Uhum. Não entramos muito, assim, em pontos. Acho que nem tem muitas áreas dentro, né, Paulo? Dentro do RH, a gente poderia passar aqui muitas horas conversando. Fazer uma temporada inteira do podcast só falar sobre recursos humanos, né? Vários temas. Para abordar em detalhe, mas acho que a ideia aqui do Clínica Sem Causa é essa, a gente trazer, levantar os causos. A gente sempre fala assim, tem coisas que
a pessoa nem sabe que é um problema, e daí quando ela escuta, fala, poxa, mas isso aqui eu não faço, a gente tem que olhar dessa outra forma, tudo mais. Então a gente está aqui também para trazer um pouquinho desses conteúdos, dessas ideias, e eu acho que é muito legal a gente poder trazer isso e evoluir, seguir aqui nessa história de conhecimento, né? É isso aí. Quem gostou desse tema, não esquece lá, deixa seu like, compartilha, divide com a sua equipe, ou às vezes, aqui a gente fala muito de clínicas, mas serve essas dicas para quem tem qualquer negócio. Desde pequenininho, 10 funcionários, 2, 3, 10, 50, ela vale, entendeu, gente? E assim, divulguem aí para esses contatos que vocês têm, que com certeza vai ajudar muita gente aí. E também eu posso falar assim, né? Quem quiser que o Paulo volte de novo com um tema que seja um caos específico. Se você gostou do Paulo, se você gostou do que ele trouxe aqui e tudo mais, comenta aí, coloca nos comentários, você tá no YouTube, né? Escreve pra gente o que te chamou mais atenção, ou o que é uma dor, um caos mais latente no teu negócio hoje, né? O que você quer saber mais, talvez a gente possa fazer um outro episódio. A gente tenta negociar a agenda de novo, que a agenda concorrida. Não sei se o nosso cachê vai conseguir trazer o Paulo de novo nessa temporada, né? Mas vamos tentar aí, né? Vamos tentar, a gente dá um jeito. Brincadeiras à parte. Mas a gente pode daí trazer um conteúdo mais pontual aí, mais direcionado. Conforme foi as dúvidas, né? Conforme as dúvidas, exatamente, né? E siga aqui, né? A gente falou para seguir, mas siga também as nossas páginas da Acelero, da Superdental, né? A gente que traz esse conteúdo que está oferecendo aí o podcast para acompanhar os nossos conteúdos, também para ver aí, para poder interagir com a gente. Tá bom? É isso aí. Vamos então à nossa finalização. Vamos primeiro o convidado ou por último o convidado, Rogério? Vamos deixar por último. Por último? Né? Então vamos deixar o convidado por último. Sabe que aqui, né, Paulo? Fui eu que falei do último podcast. Então, a primeira frase é tua, cara. Então é minha. Hoje eu não trouxe uma frase, hoje eu trouxe uma dica de livros, de leitura. Né? A gente está falando aqui, acho que é legal para a gente aprofundar, né? E aí eu trouxe uma sugestão de livro, o link também está aqui na tela para vocês poderem comprar direto na Amazon aí, do professor Chiavenato, que é um mestre em administração, em gestão, né? E tem um livro muito bacana que eu li um tempinho aí, que é Gestão de Pessoas, o Novo Papel da Gestão do Talento Humano. Então ele fala muito sobre recursos humanos, sobre como lidar com pessoas, fala bastante essa parte de seleção, mas também fala outras áreas do RH, né, que a gente fala aí, né, Paulo, que são mais profundas, né? Então aqui a gente focou muito na seleção, mas tem muita coisa do RH que a gente pode ver, e dentro desse livro uma leitura bem completa. Se você gosta desse assunto, você quer se aprofundar, é uma sugestão muito bacana aí. Legal, Rogério. cara. Eu trouxe uma frase aí do Walt Disney. Ninguém nem conhece, né, cara? O cara que transforma sonhos em realidade. Então, eu coloquei aqui uma frase deles hoje, que é: todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Boa. É isso. É isso aí, cara. Porque nem sempre, nunca é fácil. Depende de nós, né? Depende da gente. Legal. E você, Paulo, nosso convidado, qual é a sua mensagem para quem está nos ouvindo, nos acompanhando até este momento? Eu trouxe uma mensagem aqui que tinha a ver com o tema, né? Dentre várias que eu utilizo, inclusive na minha sala, quando eu recebo as pessoas, eu tenho um quadro e atrás eu escrevo algumas frases para eles, para quando a gente conversar, a gente ter sempre algo motivacional. A frase que eu trouxe é do Richard Branson, que fala assim: treine as pessoas bem o suficiente para que elas possam sair. Trate-as bem o suficiente para que elas prefiram ficar. Boa. Legal. Tem a ver com o tema que a gente falou aí hoje, né? Desenvolver, investir nas pessoas, transformar as pessoas, fazer com que elas se evoluam, mas cuidar delas a ponto delas não quererem sair de onde elas estão, porque elas já entenderam que ali elas vão evoluir ainda mais, né? Esse cuidado. Maravilha. Legal. Paulo, obrigado pela tua presença, foi um prazer ter você aqui conosco, espero que você possa voltar aí num próximo dia. Vamos aí. Lá, aceito o desafio, se tiver mais perguntas específicas aí, algum tema específico. Já deixou o gancho para a gente poder convidar novamente. Comentem aí, que vocês querem ver o Paulo de novo, comenta aí o que vocês querem que o Paulo conte. Nos ajude a trazer o Paulo de volta aí. Tá bom? Rogério, obrigado. Valeu, Lucas. Todo mundo que está ouvindo aí até a gente até agora, obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Esse podcast é feito de coração para vocês e
Espero vocês nos próximos episódios do Clínica Sem Causos. Valeu, grande abraço. Valeu, até mais.